Bom dia, boa sexta-feira a todos. Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Qual é a imagem que você passa para as pessoas? A imagem de uma pessoa sempre alegre, sempre feliz, bem resolvida, bem-sucedida, que alcança seus objetivos, que nada lhe para, que nada é obstáculo para você? E aí quando você está triste, quando você está preocupado, as pessoas chegam assim, deixa disso, você é muito bom, você vai superar, você vai vencer. Ou quando você fala assim, nossa, eu tenho um problema, você, problema, o que é isso? Você não tem problemas, você tem um bom emprego, você tem uma boa família, você está bem sucedido, como é que você tem problema? Você não tem problema nenhum, para com palhaçada, segue em frente. E aí a gente vai criando uma imagem de perfeição, de superação. Aí você se apaixona por alguém, gosta de alguém, mas e se a pessoa não gostar de mim? E se ela falar não? Se eu for rejeitado? Como é que as pessoas vão... O que as pessoas vão falar de mim? Que imagem eu vou passar para as pessoas? Enfim, essas colocações que eu estou colocando, desculpa a redundância, né? Mas o que eu estou falando para vocês é um dos vários motivos que levam o ser humano a encher o copo. Imagina um copinho pingando ali. E aí a gente cria uma imagem, uma aparência para as pessoas, e aí as nossas emoções, nossos sentimentos ficam sendo represados ali. Eu não consigo falar realmente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, o que é importante para mim, porque eu criei uma imagem, ou não me dão atenção, ou que não acreditam em mim, ou que as pessoas não têm tempo. E aquilo ali vai pingando, vai pingando, vai pingando, e um dia transborda. E aí o dia que transborda, acontecem coisas terríveis. Ontem, parece repetido o que eu vou falar aqui, mas tivemos mais um caso onde eu moro, no bairro que eu moro, de uma pessoa que desistiu, que sucumbiu às suas tristezas, às suas dificuldades, seus problemas, uma pessoa sorridente, brincalhona, bem-sucedida, amada por todos, pela sua família, mas porque algum motivo não suportou. Porque a gente não quer deixar preocupadas as pessoas que vivem com a gente não quer passar uma imagem de fraqueza, e aí quando vê, a gente mesmo não resiste. É muito complicado isso, é muito complicado a gente querer disfarçar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas amarguras, enfim, aquilo que nos corrói por dentro. É preciso parar e olhar e perguntar para mim mesmo: que tipo de vida eu estou vivendo? Que tipo de imagem eu estou passando para outras pessoas? Que tipo de personagem eu criei para mim mesmo? Que está me sufocando, que está me entristecendo, que está me amargurando. Eu preciso parar e refletir e encontrar essa resposta através do autoconhecimento, de pedir ajuda. Gente, pedir ajuda é fundamental. Não tenham medo de pedir ajuda, mesmo que você ouça um não, mesmo que ouça um deboche, não importa, continue pedindo ajuda. Haverá sempre alguém estendendo a mão para você, te ouvindo, te auxiliando. Não tenha medo, não tenha receio, vá em frente, peça ajuda. Porque quando você se vai, fica a família, e a família começa a se culpar. Aonde foi que eu errei? Por que aconteceu isso? Por que eu não dei atenção? Começa a encontrar um monte de questionamentos que vão deixar ainda mais amargurados, entristecidos. É preciso que a gente se comunique com a família, com os amigos, com as pessoas. Comunicação, aceitação,
que o sucesso é algo que não é esperado. É quando você não espera, ele acontece quando você não espera. Quando você não se perde atrás dele. E hoje em dia todo mundo quer ter sucesso. E às vezes o sucesso não é ter casas, carros, um alto salário, sucesso em tudo, porque não existe sucesso em tudo. Às vezes a grande conquista do ser humano é ter paz. É ter paz. É ter a mente tranquila. É saber que tem alguém que possa segurar a sua mão, dar um ombro, alguém que possa bater a sua porta, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco. São coisas simples que nos fazem melhores. A gente tem que mudar essa forma de agir. Volto a falar novamente. Não é falta de fé, não é falta de esperança, não é falta disso tudo. É uma incompreensão disso tudo. É quando eu não consigo compreender o porquê, o que estou fazendo aqui, o que significa a minha vida. É quando a vida da gente perde o significado. E não é propósito não, o significado. Propósito você pode criar qualquer um. Você pode ter um propósito com Deus, você pode ter um propósito com o teu trabalho, você pode criar um monte de propósito. Mas qual o significado disso na tua alma? No teu ser, em quem você é? E esse significado só acontece, só aparece quando eu paro para refletir, para pensar, para conversar, para entender, para viver a vida e entender que a vida não é um sucesso pré-estabelecido, uma vitória. Às vezes não é o primeiro local do pódio que faz você um campeão na vida. Às vezes ser campeão é no final da jornada você vê quantas coisas boas você fez, quantas pessoas você ajudou, auxiliou, criou. O trabalho que eu faço já há muito tempo é um trabalho silencioso, é um trabalho que eu queria muito que mais pessoas pudessem ouvir, mas eu sei que é um trabalho que cria um certo preconceito, um pé atrás. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mesmo precisando. As pessoas não gostam de se expor. Eu me exponho dentro da minha capacidade, do que eu posso. Tenho as minhas dificuldades, tenho os meus problemas, tenho os meus medos, por isso que eu vou atrás. Fiquei anos e anos trabalhando com isso, estudei, passo por análise, passo pelo psicólogo, converso muito, faço as minhas palestras, dialogo muito, procuro entender, procuro vivenciar, peço muita ajuda mesmo. Às vezes devia até pedir mais, mas pensa um pouco nisso, né? A vida é breve, você só tem um dia de vida, que é o dia de hoje. Amanhã é uma dádiva, é uma possibilidade, mas a tua vida é hoje. Então os problemas, as dificuldades que imperam, que estão dentro da sua mente, do seu jeito de agir, elas estão aí já há muito tempo. E como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente organiza isso? É conversando, tratando, conversando, e compreendendo que somos seres falhos, que a gente não precisa se adequar ao meio, ao que os outros dizem. A gente precisa entender quem a gente é, entender o nosso significado de vida. Bom dia para vocês.